Rádio Ponto e Vírgula apresenta a melhor hora do seu dia. Café da NET. Para mulheres que querem contar suas histórias, conversar sobre seus negócios e fazer conexões. E para comandar essa tarde deliciosa, a NET Laje. Vamos nos ouvir. Boa tarde, gente! Estamos aqui para mais um programa Café da NET, na Rádio Ponto e Vírgula. E estamos finalizando o mês. Já temos o cafezinho? Então vamos tomar um golinho comigo? Estamos finalizando o mês de março. Quero dar parabéns de novo a todas as mulheres que dia da mulher são todos os dias, não é um único dia só, mas o mês de março foi todo destinado a nós, mulheres. Parabéns a você que está nos ouvindo, parabéns às mulheres de todo mundo pelo nosso mês. E claro, eu tenho que lembrar novamente que é o meu mês também, eu também fiz meu aniversário. Gente, o Café da NET foi maravilhoso. Quem não foi, perdeu. E a próxima edição eu já digo quando será. Gente, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, com todas vocês, para mais uma edição aqui na Rádio Ponto e Vírgula. Para quem não me conhece e está chegando aqui na rádio e no meu programa pela primeira vez, eu sou a NET Laje, sou enfermeira, especialista em autocuidado, sou aromaterapeuta, sou também especialista em cuidados com a pele e implementadora de NR1. E rapidamente, que não é esse o foco hoje, a gente falar de NR1, mas eu quero dizer para todos os ouvintes, para todos os empresários, porque nós somos empresários, inclusive, da nossa vida, que a NR1 teve uma modificação importantíssima no dia do meu aniversário. Olha só que chique. O Ministério do Trabalho trouxe uma modificação no dia 16 de março. E, gente, ninguém está isento da NR1. Precisa ter o laudo do implementador da NR1 no seu PGR. E o PGR é o programa, tá? Todo o programa. E a NR1 é uma parte deles. A gente, então, como a NR1 está tratando agora dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, eu quero dar um alerta. Dia 26 de maio, encerra o prazo para as empresas se adequarem a isso. Então, quem ainda não fez o diagnóstico da sua empresa, pode me procurar. Tá claro que eu tenho que fazer meu jabá. Pode me procurar, porque dá tempo da gente começar a fazer o diagnóstico para implementar as ações dos 13 programas que o Ministério da Saúde preconiza para amenizar os riscos psicossociais na sua empresa. Seja sua empresa com 1 funcionário, com 2 funcionários, com 3, com 10, com 1.000. Me procurem, tá bom? E o que eu vou falar para vocês hoje, que eu tenho uma convidada para lá de especial, que vocês vão amar. Ela já vai estar aqui com a gente, mas continuando, como nasceu o programa e como nasceu o Café da NET presencial. Rapidamente eu vou contar para vocês que o Café da NET presencial, que fez 3 anos esse ano, dia 31 de janeiro, nós tivemos uma festa com quase 100 pessoas para comemorar os 3 anos do Café da NET. E o Café da NET era café de empreendedoras há 3 anos atrás, porque nós, mulheres empreendedoras, eu estava junto com outras mulheres, eu sempre fiz eventos, primeiro eventos com a Belezoca Cosméticos e depois eventos com a Mary Kay, que eu já fui diretora da Mary Kay, então passei a fazer eventos corporativos
conheci mulheres maravilhosas, e essas mulheres tinham dores, assim como eu, dores de mulheres e dores de mulheres empresárias, empreendedoras. E quando o Espaço Laje, que é o meu espaço junto com a da minha filha de beleza e bem-estar, que ela é maquiadora e penteadista, e eu, tudo isso aí que eu já falei para vocês, nós nos unimos, montamos um espaço e aí fomos tomar um café. 6 mulheres, em janeiro de 2023, se reuniram para tomar um café e conversar sobre as suas dores. E assim nasceu o Café da NET, presencial, com 6, com 12, com 13, com 15, com 100 pessoas. E no mesmo ano, que agora vai fazer em junho 3 anos, nasceu o programa Café da NET, quando eu convidei o CEO da rádio para participar, porque o Café da NET é para mulheres, mas os homens são bem-vindos. Para participar do café, ele me convidou para estar aqui. Nós vamos completar 3 anos, toda terça-feira, às 14 horas, aqui na Rádio Ponto e Vírgula. E assim nasceu o Café da NET. De empreendedoras que era, mudamos o nome para Café da NET, porque todo mundo dizia assim, eu vou no Café da NET, eu vou no Café da NET, eu vou no Café da NET. E assim foi, e é a trajetória do Café da NET. E aqui no programa, eu trago mulheres, pessoas, homens, eu trago duplas, eu trago pessoas que têm algo para trazer para os nossos ouvintes. Sempre com uma palavra, com uma dica, com algo importante. E hoje não é diferente. Mas antes de eu chamar a nossa convidada especial de hoje, eu também quero falar sobre dois programas, digamos assim, que nós precisamos falar no mês de março, que é o Março Amarelo para conscientização da endometriose e o Março Lilás para conscientização do câncer de colo de útero. E a gente precisa falar de autocuidado, não tem jeito. Quando a gente fala desses 2 programas, quando eu falo do Café da NET, ali no Café da NET, é isso. É para você despertar o seu autocuidado, despertar a essência que está esquecida dentro de você. Sim, tomar um cafezinho. Sim, fazer network. Sim, tem um tema sempre específico do mês que a gente desenvolve, que a gente fala. Então, é conhecimento, mas é despertar você para o seu autocuidado, que muitas vezes está esquecido ao longo da nossa tão atribulada vida. E eu vou começar, antes de chamar quem eu tenho para chamar, eu preciso trazer um dos nossos anunciantes. Aqui no programa nós temos anunciantes que trazem para nós uma cápsula de conhecimento. E o que é essa cápsula de conhecimento? É algo que eles têm expertise e vem aqui dar uma dica num programa bacana como o nosso, aqui na Rádio Ponto e Vírgula, e eles vêm trazer para vocês, ouvintes, a cápsula de conhecimento. Solta aí, DJ, a nossa primeira cápsula de conhecimento, que é Priscila Dias, e ela vai falar sobre o ponto de confiança. Solta aí, DJ. Sabe aquele momento que parece que bate o desespero, que você tem que se colocar em público, tem que falar, tem que expor uma ideia, ou até mesmo falar com seu chefe, com seu marido, com sua esposa, o que está sentindo, como você vai fazer isso? E bate aquele momento que você pensa, vou desistir, não vou conseguir fazer. Eu sei, calma, já estive aí e já pensei várias vezes em desistir. Então, o que eu tenho para te dizer nesse vídeo é uma dica muito importante. Uma única dica, mas que vai te ajudar muito. Treine. É isso mesmo.
treine na frente do espelho várias vezes, bote o celular para te gravar, isso vai te ajudar muito também, isso vai te ajudar muito a você se ver como você está falando, isso vai te ajudar a você ter mais segurança na hora de fazer isso. Eu sou Priscila Dias, eu estou aqui na Rádio Ponto e Vírgula para te ajudar na sua autoconfiança, na sua comunicação. Dica espetacular da Priscila, treine na frente do espelho todos os dias, se for possível. E eu vou chamar agora a nossa entrevistada espetacular, doutora Vânia. O nome é difícil, é Pietro Luongo, eu acho que é isso. Ela vai dizer para a gente. Doutora Vânia é nutricionista clínica, funcional e ortomolecular, é professora e palestrante. Doutora Vânia atua aqui no Brasil e nos Estados Unidos com uma abordagem integrativa. Quando eu falo de autocuidado integral, é isso. Integra mente, corpo, alma e espírito. Vem para cá, doutora Vânia. Ela está nos Estados Unidos, ela não está no Brasil hoje. Seja muito bem-vinda, doutora Vânia. Eu queria que a senhora contasse rapidamente a sua história. Quem é a Vânia desde pequenininha até hoje, que se tornou essa mulher potente e de tantas qualidades e atribuições? Fala um pouquinho para a gente. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com você, Anete. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de ter a oportunidade de estar conversando com seus leitores a respeito desse assunto tão importante que é a saúde, né? Mas antes, para que as pessoas me conheçam melhor, eu sou a doutora Vânia Pietro Luongo, é um nome de origem italiana, e eu nasci no Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes, mas vim para o Rio de Janeiro muito pequenininha, bebê ainda, sempre morei lá, estudei sempre, na época o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Meus pais eram funcionários públicos, né? Porque era que nem Brasília, todo mundo era funcionário público naquela época. E eu estudei em colégios particulares na época, funcionário público era muito bem remunerado, né? Até que a capital mudou para Brasília, e aí o Rio de Janeiro sofreu assim muito com essa mudança, porque ele praticamente vivia de funcionalismo público, não estava preparado para isso. E aí a gente começou a ter muitas dificuldades, o Brasil passou por tantos planos, nossa, foi uma infância meio instável, problemática. Enfim, meu primeiro trabalho foi em banco, foi onde eu conheci meu atual marido, e depois ele começou, a gente saiu do banco porque não estava satisfeita lá, e a gente começou a trabalhar com moda, com indústrias de São Paulo. Eu gostava muito de me vestir, sempre fui muito vaidosa, então a gente foi para a área de moda, trabalhava como representante, com várias grifes. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a entrar num estresse muito grande, porque a gente acabou abrindo uma confecção de roupas e trabalhar com prazos, né? As lojas chegava a época de Natal, Dia das Mães, tinha que correr muito, virar à noite trabalhando para poder entregar, porque a moda é muito perecível, se passar aquele momento você não vende, e meu cabelo começou a cair, eu tinha verdadeiros buracos na cabeça. E a gente começou a entrar para a área de suplementação nutricional, comecei a buscar soluções, né? Comecei a usar muito suplemento, e aí o Fabiano entrou para uma empresa de suplementação nutricional aqui dos Estados Unidos, que é a Nature Sunshine, que ele trabalha até hoje, é uma das maiores empresas na área, e a gente começou usando e mudando o nosso estilo de vida, buscando uma alimentação melhor, mais natural. E aí eu comecei a fazer cursos, né? Comecei fazendo curso aqui nos Estados Unidos, minha filha mora aqui há muitos anos, então comecei a fazer curso de iridologia, depois fiz ortomolecular no Brasil, e acabei fazendo depois faculdade de nutrição, e as coisas foram indo. A gente, quando entra para a área de saúde, você não para mais de estudar, tem que estudar o tempo todo. E aí, até hoje,
Não para, sempre surgem coisas novas, tem que estar sempre se atualizando. Então, assim, a gente continuou, a gente se encontrou dentro dessa área, uma área muito gratificante, se ajuda muito as pessoas, você conhece muita gente, e estamos aí aqui, uma das funções da nossa profissão hoje é educar as pessoas, é falar sobre saúde, sobre como você viver melhor, porque a saúde é a base para você fazer tudo na sua vida, você, né, se eu conseguir realizar todos os seus sonhos. Então, a gente está aqui para isso, para conversar com as pessoas e ajudar no que for preciso. Exatamente. Eu falo, quando dou minhas palestras, Vânia, eu cito muito a pirâmide de Maslow, porque a pirâmide de Maslow é a pirâmide das nossas necessidades. Para quem não sabe, Maslow é um psicólogo, um teórico, e que trouxe a pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades humanas, para a nossa vida. Então, o alicerce é isso que a gente faz. O alicerce são as necessidades fisiológicas. A gente se alimenta, a gente respira, a gente faz sexo, a gente dorme. Então, assim, a gente tem que estar com isso equilibrado e firme, que nem um edifício. É o alicerce ali. Senão você não chega no topo da pirâmide. E essa é a integralidade da gente, a integralidade da doutora Vânia, que trabalha com essa parte. Mas, Vânia, você citou uma coisa que muitas pessoas não sabem o que é, né? E eu tenho uma amiga enfermeira que já participou do café, já esteve aqui, já falou para a gente também, mas é sempre interessante e bom a gente estar se reportando e perguntando. Você falou que você é iridóloga. Conta para a gente o que é iridologia e para que serve essa prática, que é uma prática integrativa, né? Para que serve? E o que é? Né? Então, quando eu fiz o curso de ortomolecular, que é um curso bem extenso, né? Eu senti que a maior dificuldade não é o protocolo, não é o tratamento, é o diagnóstico. Essa é a grande dificuldade do profissional de saúde, estabelecer o diagnóstico correto, porque daí é que ele vai conseguir resolver o problema do paciente. E aí, aqui nos Estados Unidos, eu tinha uma amiga que já era iridóloga, e ela falou, faz o curso de iridologia, que você vai gostar. E eu fui fazer. Realmente, a íris é essa parte colorida do nosso olho, né? E a nossa íris, ela está conectada ao cérebro pelo nervo óptico. Então, a iridologia hoje é uma ciência reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina como método diagnóstico, porque o nervo óptico imprime sinais na nossa íris de acordo com as nossas disfunções. Tudo que acontece no nosso corpo está expresso na íris. A sua íris direita é a sua herança genética paterna, a íris esquerda é a herança genética materna. Então, na íris eu vejo todas as suas tendências, quais são suas áreas mais frágeis, como que o seu corpo está enfrentando o seu estilo de vida, como que ele está se adaptando. Então, a gente todos os tecidos do corpo estão expressos na sua íris, a condição de todos os tecidos. Então, assim, ela ajuda muito a estabelecer o diagnóstico, porque ali você tem um mapa do cérebro ao dedão do pé, de tudo que está acontecendo no seu corpo. É um estudo muito interessante. E esse estudo dali, o que você vê, e você vê coisas passadas também que aconteceram, tem como fazer, conta isso aí, impressionante para mim. A íris tem várias escolas. Tem a escola orgânica, que é a minha especialidade, porque a gente começou a atender muita gente com câncer. Na época, eu trabalhava também com outra terapia, que é a análise do sangue vivo, que a gente vê muitas coisas voltadas para câncer. Então, eu acabei me aperfeiçoando mais na escola orgânica. Mas, além da escola orgânica, tem também a escola comportamental, que é desenvolvida por Danny Johnson, um americano, que mostra todas o seu perfil de personalidade, as suas aptidões profissionais, as suas combinações para relacionamento com quem você combina. É uma riqueza de detalhes. Se você tem traumas, se você tem coisas... A genética, a gente vê até 3 gerações passadas. Na íris está registrado, até 3 gerações anteriores. Então, assim...
quanto melhor o equipamento do iridólogo, mais coisa ele consegue ver na íris. Nossa, gente, e voltando para a parte integrativa, explica para os nossos ouvintes o que é essa parte, por que se fala tanto de saúde integrativa. Eu dei um spoiler aqui, né, porque a gente fala do todo. Eu, quando entrei na faculdade, Vânia, aprendi muito, e a gente hoje se fala muito de integrativa, na minha época, a gente falava que a gente via o indivíduo como um todo, né? Desde o indivíduo a gente via, e é assim que eu continuo, eu sempre fiz, desde que eu sou aromaterapeuta, que é uma prática integrativa, a gente não vê só o indivíduo, a gente vê o indivíduo, a família e a comunidade. Mas o que a saúde integrativa realmente preconiza? Então, deixa eu te explicar mais ou menos. Antigamente, a predominância de mortalidade na população era de doenças infectocontagiosas. Então, a medicina desenvolveu um modelo de atendimento muito voltado para isso, para as doenças infectocontagiosas, onde o médico quase não se aprofundava muito na vida do paciente, né? Ele só queria saber lá quais os sintomas que ele estava para determinar qual era a infecção, o vírus ou a bactéria, e passava antibiótico e tal. Só que a sociedade, nosso estilo de vida mudou completamente. A sociedade hoje vive outro tipo de alimentação, outro tipo de gasto energético, porque a gente hoje em dia fica mais sentado do que fazendo qualquer outra coisa, né? Então, assim, hoje a prevalência de mortalidade é de doenças desenvolvidas pelo estilo de vida, que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. E, com isso, precisou haver criar um novo tipo de abordagem. A gente precisa saber do seu estilo de vida, saber o que você come, como é o seu sono, se você pratica atividade física, se você tem vive num ambiente saudável, que ar que você respira, que água que você toma, se você pratica atividade física. Enfim, eu preciso saber de tudo da vida do paciente. Só que, infelizmente, os médicos hoje não têm esse tempo, né? A minha consulta, por exemplo, ela leva 2 horas para eu poder fazer uma anamnese bem feita, saber de tudo da vida do paciente, poder me contar a vida dele. E os médicos hoje, o atendimento deles é muito rápido, então eles dificilmente, se você chegar lá com pressão alta, o médico vai querer saber o que você come, se você pratica atividade física, se você tem estresse, ele não entra nesses detalhes. Então, aí surgiu as terapias integrativas, práticas integrativas, que hoje até o SUS já está adotando, né? Porque são prevenções. Estão lá. Então, são prevenções, uma maneira mais preventiva de tratar a população. A gente precisa mostrar para as pessoas que saúde não é só a ausência de doença. Saúde é um equilíbrio. Você precisa ter um sono reparador, seu intestino precisa funcionar regularmente, você não pode ter um nível alto de estresse, viver num ambiente estressante. São vários detalhes que, senão, você vai chegar no médico já doente, né? A gente fala que a gente não trata da doença, a gente trata da saúde do paciente. A gente quer manter a saúde. Isso é medicina integrativa, é você ver o todo, né? Não só um pedacinho do paciente, né? O coração, o rim, o pulmão, você vai ver tudo. Tem que equilibrar tudo. Uma coisa está ligada à outra. E vocês vão ver aqui, quem já assiste o programa sabe das nossas cápsulas, e que as nossas cápsulas parecem que são parecem não, elas estão interligadas, e cada cápsula vem interligada com a nossa comunidade. É impressionante isso. Vocês vão ver isso. Por que eu estou dizendo isso? Vou chamar a nossa segunda cápsula de conhecimento hoje, que é Tainá Garcia, o código do corpo. Prestem atenção. Solta aí, DJ. Você já se sentiu sobrecarregada, como se tudo dependesse de você? Você resolve, organiza, cuida, mas vive cansada e muitas vezes sozinha. E mesmo assim continua assumindo mais. Evita
pedir ajuda, engole o que sente e tenta dar conta de tudo. Com o tempo, isso pesa, vira irritação, cansaço emocional e uma sensação de invisibilidade. Existe um padrão por trás disso. O seu corpo revela nos detalhes como você aprendeu a se proteger, assumindo o controle, se antecipando e tentando evitar erros, conflitos e frustrações. Por exemplo, você até poderia dividir uma responsabilidade, mas prefere fazer tudo sozinha. Ou pede ajuda, esperando que não façam como você faria. E no final, você se sobrecarrega de novo. Quando você não enxerga esse padrão, você repete, mas quando você reconhece, você muda. Começa a se posicionar melhor, a dividir responsabilidades e sair do ciclo de exaustão. E isso muda tudo, suas relações, suas decisões e a forma como você vive. Se você se identificou, talvez esteja cansada não só de fazer mais, mas de repetir o mesmo padrão. Agende sua análise corporal comigo e entenda com clareza o que está por trás disso. Olha o que a Tainá falou, doutora Vânia, com relação a estar cansada. O corpo vai revelando, né? O corpo vai falando pra gente que a gente está cansado, que a gente está com estresse, vai dando essas... vai mostrando pra gente isso, né? Vai mostrando como que nós estamos cansados. Doutora Vânia, a senhora mesmo falou isso, que você começou sua nova empreitada saindo de um estresse, de ansiedade, do cansaço, o cabelo caiu. Então, o corpo vai dando sinais. Quando você estava estressada, cansada, o que começou a acontecer? O cabelo caiu. E várias outras coisas. E é isso que a gente vê, né? É o todo. E olha como é que as coisas vão sendo entrelaçadas aqui. E era essa uma das perguntas. Como que a pessoa pode perceber que algo não está indo bem? Quais são falei um exemplo, cabelo caindo, mas doutora Vânia, tem vários. Quais são, para mais ou menos alguns, os nossos ouvintes ficarem sabendo disso? É isso mesmo. O corpo, ele começa assim, sussurrando, né? Devagarinho, dando sinais, depois, até o ponto que ele chega a gritar se você não fizer nada. Porque a gente, nessa vida atribulada, a gente acaba, às vezes, não prestando atenção naquilo que está acontecendo no nosso corpo. Mas ninguém melhor do que nós mesmos, né, para nos conhecer. A saúde, a principal pessoa responsável pela saúde é você mesmo. Nós somos os principais interessados e responsáveis. Então, a gente precisa estar atento a esses sinais que o corpo está dando. E as emoções estão incluídas nisso, porque se você não cuida das suas emoções, o corpo vai começar a dar sinal também disso, né? Então, tudo está interligado, tudo começa geralmente na parte emocional para depois passar para o corpo físico. Aí, quando chega no corpo físico, é porque já está um pouco mais avançado. Mas a gente tem que prestar atenção em cada detalhe, isso é fundamental, porque a doença não começa de uma hora para outra, ela vem dando sinais aos poucos. E é nisso que a iridologia é muito eficaz, porque antes de aparecer a doença, já está registrado no olho, e a gente consegue tratar antes de manifestar a doença. Então, isso ajuda muito nessa parte preventiva. Olha que bacana, doutora Vânia. Eu me encantei com a iridologia, né? Quando essa minha colega enfermeira fez a análise da íris. Eu fiquei muito encantada com isso. E é uma prática que as pessoas não conhecem e que deveriam conhecer. Doutora Vânia, onde a senhora atende aqui no Brasil? Fala para os nossos ouvintes, para eles me procurarem. Qual o seu @? Que a rádio vai colocar aqui já aqui embaixo também, qual é o @ da doutora Vânia. Conta pra gente, onde atende aqui, onde atende aí, né? Eu estou mais presente no Instagram nesse momento. E o meu endereço é @doutora Vânia Pietrolongo, né? Assim mesmo como a gente fala, Pietrolongo. E fora, no Brasil, eu atendo no Rio de Janeiro. A gente tem consultório na Tijuca, em Jacarepaguá e no bairro do Riachuelo. Mas a gente também faz atendimentos online. A gente ensina a pessoa a tirar a foto da íris para poder enviar.
e assim eu tenho condição de fazer análise e falar, fazer uma anamnese, Em ver o que qualquer que lugar do eu tenho que mundo. investigar. Isso, a gente pode Em fazer qualquer também essa lugar do consulta mundo. online. Ai, que Exatamente. bacana. Mas o interessante é a pessoa realmente relatar, prestar atenção no que ela está sentindo, porque isso ajuda muito a gente a entender, né, o que está acontecendo e buscar a causa daquilo ali. Porque, às vezes, tratar do sintoma é só você enxugar gelo. Se você trata do sintoma, não tratou da causa, vai voltar tudo depois. Então, a gente, através do sintoma, a gente vai fazendo uma pesquisa e descobre a causa que está gerando aquela situação. Agora, qual seria, assim, um primeiro passo para quem está nos ouvindo? Um passo simples para começar a cuidar, digamos assim, da sua saúde ou procurar melhorar a sua saúde atualmente? Não, o primeiro passo é esse, é a gente se observar, né? Porque você conhece você melhor. Às vezes a gente tem sintomas e não liga, fica, daqui a pouco vai passar, é porque eu estou estressado, não sei o que, vai deixando para lá, deixando para lá. E aí depois a doença vai se agravando. É muito mais fácil tratar quando está no começo do que você deixar virar uma coisa crônica no final, né? Então, o primeiro passo é sempre esse, é a gente se priorizar, principalmente você que fala muito para mulheres, né? As mulheres que são assim a grande maioria nos consultórios, porque as mulheres elas se cuidam mais, mas elas são responsáveis por cuidar de muita gente, né? Ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida do trabalho. Hoje em dia, ela tem vários momentos de cuidados em todos os lugares. Então, a mulher, principalmente, ela precisa se priorizar muito, porque senão ela vai passando tudo na frente e vai ficando para trás. E se ela não estiver bem, ela não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, é importantíssimo. Eu falo para as minhas pacientes, seja o amor da sua vida. Você é que é a mais importante na situação, que tem que se priorizar. Esse eu acho assim, o passo fundamental, né? E não deixar para tratar da doença. Vamos tratar da saúde. Antes de ficar doente, né? Faz os seus exames regularmente. Você não precisa fazer isso sozinho. Procura um profissional da sua confiança que vai poder te ajudar a entender esses sintomas que você está sentindo. Às vezes, quando eu faço o exame iridológico, porque como a gente vê tudo, aparece muita coisa. Aí as pessoas perguntam, nossa, eu tenho isso tudo? Eu falei, é porque eles estão acostumados a ir no médico e ver só um pedacinho de cada vez, né? E quando faz o exame, aparece muita coisa. Mas a gente vai fazendo em parte, vai vendo o que é mais importante nesse momento, o que eu preciso priorizar aqui para poder... Aí você vai começando a tratar alguma coisa, já vai melhorando outros sintomas. Mas o importante é dar o primeiro passo, tem que começar, não pode ficar deixando rolar, porque a saúde é o bem mais precioso que a gente tem, porque ela é... Né? As pessoas às vezes falam assim, eu não tenho tempo. Quantos pacientes às vezes falam, mas por que você não veio antes? Não estava tempo, tinha que trabalhar, não sei o quê. Aí tem aquele ditado que diz, quem não tem tempo para cuidar da saúde, vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. E vai ser muito mais caro, muito mais trabalhoso, muito mais difícil depois. Muito mais. E eu tenho um método, Vânia, que fala exatamente isso aí. Tem 3 pilares desse método. E o primeiro pilar é o despertar. É isso. Você precisa despertar. Algo precisa estar ali para você despertar, que você precisa se cuidar, né? E esse é um dos meus trabalhos. E, assim, estou encantada com o teu trabalho também. Por isso a gente se conectou. Quando foi o seu esposo colocou o que você fazia num grupo de WhatsApp que a gente tem em comum, um grupo bem bacana aqui no Rio de Janeiro, eu falei assim, eu quero entrevistar essa mulher, gente, ela precisa vir para a rádio, ela precisa estar aqui, precisa estar falando sobre isso. Quando falou então que você era iridóloga, eu falei, encantada, estou encantada. E você também faz esse atendimento emocional, né? Você já vai me responder sobre isso, porque eu vou chamar a nossa terceira cápsula de conhecimento, que é Priscila Mendes, falando do Desperta Mulher. Olha aí.
Deixa eu te fazer uma pergunta com muita honestidade. Quantas coisas sobre você que você acredita hoje que na verdade nunca nasceram de você? Quantas vezes você se olhou no espelho e não gostou do que viu? Não porque aquilo era verdade, mas porque em algum momento da sua vida alguém te fez se sentir assim. Porque a verdade é que a nossa autoestima ela não nasce quebrada, ela vai sendo construída e muitas vezes distorcida por falas, por rejeições, por comparações, por relações que fizeram a gente se diminuir para caber. E aí, sem perceber, a gente começa a repetir essas histórias. Eu não sou o suficiente, eu não sou bonito o bastante, eu não sou capaz, isso não é para mim. E o mais perigoso de tudo isso é que, com o tempo, isso deixa de ser uma mentira e começa a parecer uma verdade. Só que não é. São só histórias que você aprendeu e que você nunca parou para questionar. E talvez o que esteja te faltando hoje não seja mais esforço, não seja mais tentativa, não seja se tornar outra pessoa. Talvez seja ter coragem de olhar para tudo isso e dizer, pera lá, isso aqui não é meu. E foi exatamente esse processo que eu vivi, de perceber as mentiras que eu contava para mim e de ressignificar cada uma delas e aos poucos reconstruir a mulher que eu queria ser. Eu falo sobre isso no meu segundo livro em coautoria, Mulheres que se Amam. Mas tem coisas que não dá para viver só na leitura. Precisa de profundidade, precisa de mais presença, de direção. E é por isso que eu vou conduzir uma imersão online no dia 1º de abril, sim, no dia da mentira, para acabar com todas elas, das 19 às 22 horas, um encontro ao vivo, para te ajudar a identificar as mentiras, ressignificar as suas histórias e começar de novo um novo olhar sobre você. Se você sente que já passou da hora de se enxergar com mais verdade, o link para se inscrever está na bio do meu Instagram. Eu te espero. Antes da doutora Vânia responder a pergunta, eu vou trazer outra cápsula de conhecimento que tem tudo a ver para a gente fazer um fechamento espetacular. Doutora Marcela Amaral, o poder da mente. Solta aí, DJ! O momento que a mulher para de pedir permissão. E quando isso acontece, não é barulho, é posicionamento. Ela não precisa provar o tempo todo. Ela não precisa se diminuir para ser aceita. E definitivamente, ela não precisa ser explicada, porque uma mulher consciente do seu valor não negocia sua essência. Ela escolhe, ela se escolhe, e isso muda tudo. Muda a forma como ela se relaciona, como ela trabalha e como ela ocupa os espaços na vida. E principalmente, como ela se enxerga. Não é sobre ser perfeita, é sobre ser autêntica, o suficiente para não precisar mais caber onde não faz mais sentido. Olha aí o que a gente está falando. Vem para cá, Vânia, para a gente finalizar com o que você vai dizer sobre a parte emocional do que você trata hoje. É exatamente isso. Quando a gente tem isso, quando a gente desperta e tem essa consciência do nosso valor, a gente não negocia a nossa essência. A gente desperta para a essência que ficou lá esquecida. E isso muda tudo, porque a gente não tem que caber em lugar nenhum, né? A gente tem que caber no nosso lugar. E esse é o trabalho. Me fala sobre a parte emocional, para a gente poder finalizar essa entrevista, que eu não queria nem acabar, né, gente?
Falar sobre a parte emocional é muito importante, porque a gente nunca viveu um momento, acho que de tanto estresse, ansiedade. É difícil a gente pegar um paciente, por exemplo, na íris, a gente vê anéis de estresse. A gente vê, são como se fossem rugas na periferia da íris, porque quando você está estressado, você se contrai, inconscientemente você fica tenso, né? E a íris é um músculo que dilata e contrai conforme a incidência de luz. Então, se você fica muito tempo assim tenso, vai formando rugas na íris. Antigamente, quem tinha 3 anéis de estresse, a gente dizia que estava à beira de um colapso nervoso. Hoje em dia, os bebês já nascem com anel de estresse, por causa do estresse da mãe. Então, assim, é um momento onde a sociedade, né, o Brasil, então, dizem que é o campeão de ansiedade, né? Gente, por isso a NR1 aí vindo toda modificada, porque finalmente deram atenção a isso. Exato. Isso, finalmente, porque não tem... É estresse no trabalho, é estresse na casa, é estresse financeiro, é muito estresse, violência, tanta coisa que a gente passa que você não relaxa nunca, e isso vai afetar a sua saúde. E aí, o que a mente ignora, o corpo vai falar, vai aparecer vários sintomas, como eu tive queda de cabelo. Cada um de nós tem uma área fragilizada, a maioria das pessoas tem problemas gastrointestinais quando está estressado. E hoje o que eu pego de paciente com problema gastrointestinal, e a pessoa às vezes não liga, tem uma má digestão, tem gases à rota, ou tem gases intestinais, a comida fica fermentando no estômago, tem refluxo, azia. Nossa, é uma infinidade de gente. Uma vez eu participei de um... as testes, né? Eu sei que tanto os enfermeiros quanto os nutricionistas gostam e perguntam como está as suas testes, do cheiro. Exatamente. É isso, né? Você, quando vai fazer uma prova, muitas vezes te dá diarreia, né? Porque você fica nervoso, porque existe um canal intestino-cérebro, né? Então, tudo que acontece... começa na mente, reflete na área gastrointestinal. E as pessoas, muitas vezes, não levam aquilo a sério, né? E pode depois desencadear um problema muito mais grave, muito mais difícil de resolver. Inflamações no intestino, hiperpermeabilidade intestinal. Hoje, quando eu vou analisar o sangue das pessoas, eu vejo muita bactéria, fungo no sangue, passando do intestino para o sangue. Enfim, é muita coisa. E tudo a causa emocional, né? O refluxo gastroesofágico, quem controla o nosso suco gástrico é o cérebro, é a mente. Então, se você está ansioso, ele desregula seu suco gástrico, você não vai digerir bem, em consequência, não vai absorver bem, você vai desenvolver deficiências nutricionais, você vai ter hipocloridria. É uma cascata. Seu sistema imunológico vai ficar hiperativo porque você está passando molécula mal digerida para o sangue, e aí pode te dar doenças autoimunes. E, olha, vai longe o negócio. Coisas que as pessoas nem imaginam que possa... Nem imaginam. Não imagino que a origem... E é tão normal ser ansioso hoje em dia que as pessoas não dão bola. Eu tenho um paciente que fala assim, hoje em dia, ou você é ansioso ou você é ocioso, querendo dizer que se você não tem ansiedade é porque você não está fazendo nada, porque se você tiver realmente ali na prática, você vai acabar tendo ansiedade. E realmente é uma epidemia social hoje em dia que a gente fala. E isso precisa ser visto, precisa ser cuidado. E aí eu queria que você deixasse para os nossos ouvintes aqui, antes da gente finalizar, uma palavra para o que eles precisam fazer para melhorar hoje a sua saúde. Além de procurar a doutora Vânia, é claro, né, gente? Gente, se eu pudesse deixar uma mensagem hoje, seria: escute-se mais, escute o seu corpo. Seu corpo está falando com você todos os dias, nos pequenos sinais, no cansaço, nas emoções que você sente, né? Na sua saúde gastrointestinal. E você não precisa fazer isso sozinho. Você tem
Hoje, vários profissionais que estão ligados nessas mudanças que acontecem, né? A saúde muda conforme muda a sociedade. Então, tem vários profissionais competentes que vão poder te ajudar a analisar esses sinais. Buscar um profissional preparado faz toda a diferença no seu atendimento. Alguém que te ajude a entender o que está acontecendo com você. E para quem sentir que esse é o momento de olhar mais para si mesmo, né, de cuidar mais da sua vida, das suas emoções, eu estou com a agenda aberta no Brasil a partir do dia 20 de abril e estou à disposição para ajudar vocês a orientar melhor todo esse processo que você está vivendo. Você está chegando no Brasil dia 20, não é isso? 20 de abril? 20 de abril. Então, isso, dia por aí, 20, por volta desse dia. Então já marca na sua agenda, Vânia, dia 29 de abril é o Café da NET presencial aqui em Vila Isabel, no meu espaço de beneficência. Que legal. E você é minha convidada. Vai vir falar um pouquinho pra gente. Agora, será um prazer, será um prazer. Está ali na minha área, será muito bom. Exatamente. Gente, eu quero deixar aqui meu agradecimento especial à doutora Vânia, ao seu marido que me atendeu muito bem, muito obrigada, e espero vocês terça-feira que vem, às 14 em ponto, aqui na Rádio Ponto e Vírgula, para mais um programa Café da NET. Beijo, gente! Beijo, Vânia! Tchau! Rádio Ponto e Vírgula, porque não acaba aqui.